Oi, crianças! Hoje eu trouxe uma linda história na casinha para vocês. É a história de um menino que era amigo de um peão. Isso mesmo que vocês ouviram. Ele era amigo de um peão. E vocês querem saber como essa amizade começou? Então, venham comigo, porque eu já vou contar. Olá, eu sou a tia Eliene. Sejam bem-vindos aqui no nosso cantinho de histórias. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva e dá o seu like. É algo bem simples de fazer, mas é muito importante para que a palavra de Deus alcance o maior número possível de crianças. Vamos começar? E a história que eu vou contar é de um garotinho muito pobre chamado Pedro. Pedro morava numa pequena casa na beira da estrada, bem longe da cidade. Ele morava junto com a sua família e seu pai ganhava tão pouco na humilde profissão de lenhador que quase não dava para comprar alimentos para a família e às vezes até passava fome. Mas sabe o que deixava Pedro muito triste também? É que ele nunca havia ganhado um brinquedo e seus pais percebiam o quanto Pedro sofria por não ter um brinquedo. Eles sentiam muito, porque nunca sobrava um dinheirinho para satisfazer o desejo do filho, mas estavam sempre procurando uma maneira de como agradá-lo. E o aniversário de Pedro estava chegando e o seu pai teve uma ideia, uma grande ideia. O que será que ele fez? Ele pegou um pedaço de madeira e começou a fazer um brinquedo para o seu filho. E todas as noites, quando Pedro dormia, o seu pai trabalhava um pouquinho na construção daquele brinquedo. O que será que ele está planejando fazer? Ele foi trabalhando todas as noites sem que Pedro soubesse de nada. Pedro nem desconfiava o que o seu pai estava fazendo. E finalmente, quando chegou o dia do aniversário de Pedro, aquele brinquedo já estava prontinho. Era um peão de madeira. E naquele dia tão especial, quando Pedro acordou, que surpresa! Como ele ficou feliz pelo brinquedo que o seu pai construiu. Ele ficou tão alegre que deu um abraço em seu pai e disse para ele: pai, muito obrigado. Esse é um presente muito especial e, tendo sido feito pelo Senhor, é o melhor presente do mundo. Ai, como Pedro estava alegre! Ele foi correndo para o quintal de sua casa para brincar com o seu peão. E ele começou a olhar para o peão e disse para ele: olha, você vai se chamar Frederico e eu vou arrumar umas tintas com os colegas lá da escola. Vou pintá-lo e você vai ser o peão mais bonito e mais alegre que já existiu. E eu prometo para você, Frederico, que você será para sempre o meu melhor amigo. E foi assim que nasceu aquela linda amizade entre Pedro e o seu peão. Ah, como ele estava feliz! Aquele dia era o dia mais feliz da sua vida. E ele foi para a escola, pegou algumas tintas com seus colegas e pintou o Frederico. E olha como o Frederico ficou! Que lindo! Olha como o Frederico ficou colorido. Estava realmente muito bonito. E um dia,
o pai de Pedro chegou para a família e disse que em breve eles iam mudar. E Pedro ficou pensando, será que na nova casa onde nós vamos morar, nós vamos ter espaço para brincar, Frederico? Será que vai ter espaço suficiente para a gente? E não demorou muito. Chegou o dia da mudança. Pedro teve o cuidado de colocar o seu amigo, o Frederico, em cima do caminhão. E ele estava muito empolgado com aquela viagem. Sabe por quê? Porque Pedro nunca antes havia andado de caminhão. Ele estava muito feliz. E quando a viagem começou, ele estava tão distraído com a paisagem, olhando as coisas, que ele não percebeu quando o caminhão caiu num buraco, deu um solavanco e Frederico, ai, coitadinho, Frederico foi parar longe e ninguém percebeu que aquele peão havia ficado na estrada. Ah, que pena! E os dias foram passando, crianças. Veio o sol, veio a chuva e a tinta foi soltando. E Frederico foi ficando muito feio, muito sem graça. E Pedro, como vocês imaginam que ele está na nova casa? Ai, crianças, Pedro era só tristeza. Quando chegou na nova casa, ele foi correndo pegar o seu amigo para brincar, mas ele não conseguiu encontrar. E ele abria uma caixa e outra caixa e nada de encontrar o seu amigo. E ele foi ficando tão triste até que ele se convenceu que havia perdido o seu amigo. E Pedro passou a ser o menino mais infeliz do mundo. E ele ficava o dia todo na redondeza procurando o seu amigo, procurando o Frederico e nada de encontrar. Seus pais não sabiam o que fazer para consolá-lo. Pedro fez alguns amigos lá na escola. Seu pai estava ganhando um pouco mais de dinheiro e comprou um carrinho para ele, mas mesmo assim, ele não esquecia o seu grande amigo. Ele continuava muito triste. Então, o seu pai prometeu de fazer um novo peão para ele. Mas ele falou, não, eu não quero. Nem o melhor peão do mundo pode substituir o meu amigo. Ah, como Pedro estava triste. E um dia, ele chegou da escola e a sua mãe pediu que ele fosse até o depósito pegar umas madeiras para que ela pudesse terminar de preparar o almoço, porque lá onde eles moravam não usavam fogão a gás. E Pedro prontamente obedeceu à sua mamãe. Foi pegar aquela lenha. E quando ele chegou com as madeiras, ele começou a jogar no fogo. E logo, quando aquelas chamas estavam crescendo, imaginem só o que Pedro viu dentro do fogo. Ele não teve dúvidas, era o Frederico. E Pedro não pensou duas vezes. Ele colocou a sua mão dentro das chamas e tirou o Frederico de lá. Ele não queria que o seu amigo fosse queimado naquele fogo. Ai, que coisa perigosa que Pedro fez! Ele colocou a mão no fogo para salvar o seu amigo. Mas sabe o que aconteceu? Ele machucou a sua mão. Sua mão estava doendo muito. Ele começou a gritar e a sua mãe veio correndo para ajudá-lo. E logo, a mão de Pedro estava enfaixada. A sua mãe cuidou direitinho da sua mão. Mas mesmo com tanta dor, Pedro estava feliz porque ele conseguiu finalmente encontrar o seu amigo, conseguiu salvá-lo daquelas chamas do fogo. Como ele estava alegre!
E os dias foram passando e foram demorando, e Pedro estava com a sua mão ainda muito machucada, mas ele já estava se recuperando e pediu ajuda para o seu pai. Então, o seu papai o ajudou e eles pintaram o Frederico e ele ficou tão lindo como antes. Pedro ficou realmente muito agradecido de ter encontrado o seu grande amigo. Você sabia que por amar muito a você e a mim, alguém teve as suas mãos feridas? Foi o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é Deus e Ele te ama muito. A Bíblia diz, Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Deus provou que ama você ao ter te criado. Deus ama você. Ele é o seu Criador. Ele fez você assim como fez todas as coisas que existem na natureza. Deus, além de Criador, Ele também é santo. E Deus mora no céu, um lugar santo e perfeito. Mas lá no céu não pode entrar pecado. Pecado é tudo que desagrada a Deus. Você sabia que é pecador? A Bíblia diz em Romanos 3 e 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Todos inclui você e eu. Quando você briga, mente, desobedece, você está pecando. E o castigo para o pecado é ficar separado de Deus para sempre. Mas, apesar do nosso pecado, Deus nos ama muito. E foi por isso que Ele mandou o Senhor Jesus, o seu Filho perfeito, a este mundo, para morrer numa cruz por causa dos nossos pecados. O Senhor Jesus sofreu dores horríveis naquela cruz. Ele derramou o seu precioso sangue para perdoar o nosso pecado. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3, Cristo morreu pelos nossos pecados. O Senhor Jesus morreu naquela cruz, mas Ele não ficou na cruz. Ele foi sepultado e ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Hoje Ele está vivo no céu e por isso Ele pode perdoar o seu pecado. Basta você tão somente confiar de todo o seu coração naquilo que o Senhor Jesus fez por você e confiar que Ele está vivo e pode salvá-lo. Então, se você ainda não recebeu o Senhor Jesus como Salvador, você pode fazer isso agora. Receba o Senhor Jesus. Convide Ele para entrar no seu coração. Diga para Ele que você crê de todo o seu coração no que Ele fez por você na cruz. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 10 e versículo 9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Confesse com a sua boca. Confesse, confessar é falar. Fale para o Senhor que você crê, que você confia de todo o seu coração. Faça isso através da oração. Deus está pronto a te ouvir e Ele quer, Ele deseja salvar você. Receba esse presente que Deus te oferece. Ele já pagou o preço, Ele já fez tudo por você. Tudo o que era necessário para que o seu pecado fosse perdoado. Mas, se você já recebeu o Senhor Jesus como Salvador, seja agradecido pela sua salvação. Deus quer que você seja agradecido. Mostre gratidão no seu dia a dia pela salvação que Deus deu para você através do Senhor Jesus. E fale com alegria a respeito do Salvador. No Salmo 96 e 3 está escrito: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Anunciar é contar, é falar. Fale das obras do Senhor, daquilo que Ele fez por você na cruz. E faça isso com alegria,
porque você precisa ser agradecido pela sua salvação. Então, a história de Pedro e o seu grande amigo Frederico termina aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Mas não saiam daqui sem se inscrever e dar o seu joinha. Combinado? Então tá bom. Grande beijo e até a próxima. Tchau, crianças!